Olá, tudo bem com você? Um assunto que tem tomado aí espaço na mídia atualmente, não só na mídia científica, não só nas publicações acadêmicas, o que seria muito bom, evidentemente, é alvo de polêmicas nas redes sociais, entre grupos, entre as pessoas, que é o tal do 3I Atlas. Gente falando que poderia ser uma nave espacial, alguma coisa alienígena, enfim. Eu convidei, então, para conversarmos sobre esse assunto, um amigo, já de longa data, ele que tem formação em matemática, astronomia, atualmente é professor universitário nos Estados Unidos. Eu vou até deixar que ele fale um pouquinho das credenciais dele, que é o meu amigo Josué Cardoso dos Santos. Tudo bem, Josué? Bem-vindo aqui mais uma vez ao canal. Você já esteve aqui outras vezes, em outros momentos, e é sempre um prazer tê-lo aqui para conversar sobre assuntos assim bem interessantes. Obrigado, Michelson, pelo convite mais uma vez. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Também um abraço a todos que estão assistindo esse vídeo. Espero que o que a gente puder conversar aqui possa afastar alguns dos temores que muitas pessoas têm levantado aí na internet, que a gente sabe que sempre tem pessoas se aproveitando para ganhar visualizações, né, e fazer dinheiro utilizando da ignorância das pessoas. E a gente está aqui para esclarecer nosso papel aí para ajudar a sociedade. Obrigado mais uma vez aí por aceitar o convite. José, fala um pouquinho das tuas credenciais, da tua formação acadêmica e onde você trabalha atualmente, o que você faz. Sim, claro. Atualmente eu sou professor de engenharia aeroespacial na Universidade do Colorado, aqui nos Estados Unidos, né, na cidade de Colorado Springs, que é a capital meio do aeroespacial dos Estados Unidos, militar, né, que tem muitas instituições, Comando Espacial, Academia da Força Aérea, tem muitas atividades aqui, né, tem 2 bases da Força Espacial dos Estados Unidos, que é um braço da Força Aérea que se desmembrou e agora cuida só do espaço. Então, tem muitas atividades aqui relacionadas a isso, e para poder chegar aqui e trabalhar nesse setor, eu tive a formação toda no Brasil, na base, né, a graduação, mestrado e doutorado foram pela Unesp, né, a graduação em matemática, mestrado e doutorado em física. Minha pesquisa sempre foi na área de mais astrodinâmica e mecânica celeste, né, pelo nome, dinâmica é o que muda, né, então a dinâmica dos astros mudando e também a mecânica, né, que estuda o movimento dos corpos celestes. Então eu sempre estudei movimentos de espaçonaves, de luas, de planetas, da estrela que é o Sol, né, e outros objetos também, asteroides, tem estudado. Então são tipos de objetos que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, como esse aí que está nas notícias, né. Muito bem, então, como você já pode ver, né, credenciais não faltam. Então, doutor Josué, explica para a gente o que é exatamente, então, esse tal de 3I Atlas, de que tanto se tem falado atualmente aí nos grupos, nas redes sociais, muitos canais, né, como você mesmo disse, canais alarmistas, que tem como objetivo principal monetizar, atrair pessoas, visualizações, e nem sempre tem a devida ética, né, e os escrúpulos necessários para tratar dos assuntos. Então vamos lá. O que é o 3I Atlas? Você disse que vocês têm acompanhado também esse assunto, é o tipo de objeto de estudo de vocês mesmos, né? Fala pra gente. Sim, na área da mecânica celeste a gente está acostumado a estudar órbitas, né? Na verdade é o principal foco, é um dos principais objetos de estudo da área. Ela surgiu lá na sua base com os trabalhos de Galileu, Kepler, Newton, Copérnico, né? Com ideias, claro que já tinha estudos na antiguidade, mas como ela é modernamente feita, né, com as suas hipóteses, a parte experimental principalmente desenvolvida com Galileu e a parte teórica com Newton, ela está acostumada a lidar com esse tipo de objeto. Então a descoberta de novos objetos celestes não é uma coisa incomum. O caso do 3I Atlas, ele é de particular interesse da comunidade científica, porque ele é um objeto que ele é um cometa, pelas características que ele apresentou até agora, só que é um cometa, como o nome diz, 3I Atlas, ele tem um nome baseado em uma série de regras, né? Não é algo arbitrário. O 3 do nome dele é porque ele é o terceiro objeto desse tipo que a gente encontra
O I é porque ele é um objeto interestelar, então nós só encontramos outros 2 objetos antes, o Oumuamua e o Borisov. Eram 2 outros objetos que a gente já tinha descoberto, e esse é o terceiro. E o Atlas tem a ver com o observatório que o descobriu, né, que está lá no Chile. Então, esse é um nome mais popular. Também tem um outro nome mais técnico também, que dá para a gente usar na catalogação dele. Mas o que chama a atenção dele é que ele tem uma trajetória que é muito rápida para a gravidade do Sol conseguir capturar ele. Isso é o que a gente chama de trajetória hiperbólica. Tem uma trajetória que passa perto da estrela e vai embora. Então, assim como existem até alguns cometas do sistema solar que se comportam dessa maneira, o que chamou a atenção é que a velocidade dele é tão grande que é diferente dos cometas que a gente já conhecia do sistema solar, porque esses cometas têm uma velocidade baixa o suficiente para o Sol continuar sendo o centro da sua trajetória. No caso do 3I Atlas, ele está tão rápido que não pode ter sido originário do Sol, então essa é a evidência pelo movimento dele principal de que ele é um objeto que veio de outro sistema planetário, de uma outra estrela, e naturalmente, se ele veio de outra estrela, ele é fruto de processos químicos e tudo mais que vão tornar bem distinto dos objetos que a gente tem no sistema solar, mesmo os nossos cometas. Então, há esse interesse de tentar observar ele o máximo possível para tirar informações, para termos uma noção de que outros processos químicos poderiam ter criado esse objeto em uma outra estrela, em outras condições, com outros planetas. Então, é uma oportunidade raríssima, que não é comum, até por conta de que antes nós não tínhamos instrumentos e capacidade de observar objetos tão pequenos assim. E agora, com o avanço da tecnologia, a gente está podendo começar a observar esses objetos. Mas então, assim, são oportunidades raríssimas, que a gente não tem como ir até esses objetos lá fora. É muito distante. Então, quando eles passam, a gente tem que aproveitar o máximo possível de oportunidades para ficar estudando ele e tirar informações para entender até como que é o processo de como os objetos, os corpos são criados no universo. Dr. José, você disse que então é o terceiro objeto com essas características, né, interestelar. Agora, o que diferencia o 3I Atlas é apenas essa trajetória hiperbólica, ou tem mais alguma coisa que diferencia a ponto de ter chamado tanta atenção até dos leigos por aqui? Uhum. Sim, ele tem coisas diferentes que têm relação com as suas características físicas e tamanho. Ele é um objeto que ele é significantemente maior, os outros são do tamanho de metros, ele é da ordem de poucos quilômetros. Aí tem discussões que variam entre 3 a 5,6 quilômetros de discussões. A questão também não é só o tamanho, mas é também a questão da composição dele e os fenômenos que a gente observa através dele. A missão, por exemplo, da Agência Espacial Europeia, a missão JUICE, que está indo para estudar a Lua Europa, principalmente de Júpiter, ela está em rota, né, de viagem para Júpiter, e ela conseguiu observar uma distância assim, de cerca de, se não me engano, 66 milhões de quilômetros, com um instrumento que estava disponível naquele momento, que é o que eles julgaram que era o possível de fazer alguma observação. Claro, quando ela foi planejada, não se imaginava que ia ter esse encontro. Ela já é uma sonda planejada desde a época que eu ainda estava fazendo meu mestrado, eu já ouvi falar dessa missão. Então, meio que tem que se adaptar à realidade, e o que pôde ser observado tanto nela quanto a observação do telescópio Hubble, e também tem outras observações, é a composição que é um pouco diferente. Os outros objetos, o Oumuamua e o Borisov, eles pareciam mais características de asteroides, e esse tem uma característica mais parecida de cometa. Inclusive foi observado água, dióxido de carbono e outros elementos que tornam basicamente, como outros cometas, um tipo de gelo sujo. E o efeito de cometa, quando se aproxima de uma estrela, como a gente é bem conhecido do Sol, de começar aquele material, já que ele é gelo sujo, começa a aproximar do Sol, começa a esquentar, então ele sublima, é que nem naftalina, né? Ele libera gás, mas também é sujo, então também tem partículas sólidas que não são somente gás. E por causa disso você cria uma cauda de gás e uma cauda
de partículas, de poeira. E a de gás, que é muito mais sensível, né, interage com, por exemplo, o vento solar, e aí naturalmente vai ficar, conforme ele vai se aproximando do Sol, essa cauda que vai ser formada de gás, de partículas carregadas, interagindo com o vento solar, vai ficar geralmente alinhada em direção oposta do Sol. Mas como o objeto ele não está em direção ao Sol, mas vamos supor que aqui seja o Sol, basicamente, o objeto ele está voando nessa direção, porque ele vai fazer uma passagem por trás da estrela. Então, a parte que vai ser na direção do Sol vai ficar nessa direção, por exemplo, que é a cauda de gás, só que a parte que vai liberando poeira vai ser alinhada com a trajetória, então não vai ser alinhada necessariamente com o Sol, pode ser, por exemplo, alinhada com essa direção. Então, por causa desse fenômeno, vai se formar duas caudas, isso é comum em cometas. Só que aí, essa anomalia, mas quando você fala anomalia, não é uma coisa secreta, desconhecida, oculta, é algo sobrenatural ou algo alienígena, né? É simplesmente de que são fenômenos diferentes. E esse comportamento que é conhecido de cometas está acontecendo e sendo observado com ele, o que fortalece a interpretação de que seja um cometa, alinhado também com a questão dessa composição química que o James Webb, o telescópio espacial James Webb pôde observar. Todos esses fatores indicam que ele é um objeto um pouco diferente dos outros, porque os outros eram mais caracterizados como asteroides e não tinham esse comportamento de emissão de cauda dessas caudas como o 3I Atlas apresenta. Agora, doutor Josué, alguns canais aí que eu pude averiguar, não vi muitos, mas o suficiente para perceber o que andam falando, né? Alguns dizem que o 3I Atlas poderia ser uma nave alienígena. Há algum fundamento nesse tipo de afirmação e o comportamento do 3I Atlas mostra algum indício de que poderia ser de origem artificial? Essa é uma pergunta muito importante, porque essa é uma das que esse tema específico sobre ser de fonte alienígena, se você for pegar ao pé da letra, qualquer objeto que é fora da Terra ele é alienígena, né? O Sol é alienígena nesse sentido, porque ele é de fora do planeta Terra, é extraterrestre, como a gente diria. Então isso tem um jogo de palavras aqui que a gente pode brincar um pouco. A questão principal é que ele é um objeto que o seu comportamento das observações de espaçonaves e de telescópios espaciais e também de telescópios na Terra, tudo que a gente pôde obter, ele tem comportamento bem similar a tudo que a gente já conhece. Então não tem nada que indique que ele possa ser algo anômalo, ao ponto de ser artificial na sua origem, ter sido criado por alguma civilização. Então é algo que tem que ser tomado cuidado. O que viralizou nas redes sociais, principalmente, e também vários canais de mídia, é o aspecto de que um astrônomo famoso da Universidade de Harvard, a Webb, ele chegou a mencionar, inclusive ele já comentou quando da passagem do primeiro objeto, o Oumuamua, possibilidade de origem alienígena. Mas eu já pude ver algumas coisas que ele falou e as pessoas têm exagerado um pouco do que ele tem dito. Uma das coisas que ele defende, até quando ele publicou alguns materiais escritos sobre o assunto e também em entrevistas, é que do começo, quando foi descoberto esse objeto e não se havia muita informação, ele estava ainda muito distante para conseguir observar mais detalhes sobre ele, e naturalmente o cometa se comporta um pouco diferente de outros objetos do sistema solar que a gente conhece. Ele falou: como cientistas nós não podemos nos fechar a nenhuma possibilidade e já descartar a priori, porque a ciência ela não bate martelo sobre coisas, ela faz perguntas e ela não descarta hipóteses, ela então tem todas as possibilidades de ser estudadas. Eu não estou aqui para defendê-lo nesse aspecto e minimizar se ele pode ser mais claro de que é só uma hipótese científica, não que ele está defendendo uma origem alienígena, mas o que eu sei e pude analisar das informações que têm circulado nas redes sociais é que as pessoas pegam essa abertura
que ele tem para essa hipótese, que outros não têm, e está ok, pode se discutir, mas pegam isso como ele defendendo, e né, se coloca vídeos como cientista de Harvard ou a NASA diz que estamos perdidos, não há mais tempo para reagir, os alienígenas estão chegando e coisas assim do tipo. E isso é uma distorção, na verdade é uma inverdade, como a gente já viu sobre outros temas, quando alguém declara uma coisa e alguém distorce as palavras, vem a público e começa a tentar ganhar visualização em cima de palavras distorcidas. Ele é uma pessoa tranquila do que eu pude ver nas entrevistas dele, eu percebi que a defesa dele não é como, por exemplo, os ufólogos fazem, é bem diferente. Ele com as visões particulares dele, de sua cosmovisão, ele está aberto a todas as possibilidades, inclusive de existirem naves alienígenas. Não que esse seja, ele nunca afirmou, dos materiais que eu vi, que esse caso mas ele estava aberto. Só que aí já foi extrapolado de que ele falou que e está defendendo, e as pessoas estão ganhando dinheiro na internet com notícias que são extrapolações da origem da discussão. Eu lembro de uma outra declaração que foi polêmica do Avi Loeb, né, que era diretor do Departamento de Astronomia de Harvard, né? É o mesmo. Ele, numa reportagem, ou numa entrevista, se não me engano, na Scientific American, ele disse o seguinte, que ele acreditava que o universo poderia ter sido criado no laboratório de uma raça super avançada. Né? Então, até uso isso em algumas palestras para mostrar que, olha, curiosamente, algumas pessoas, ainda que não creiam, não tenham essa ideia de um criador, mas elas não conseguem evitar a ideia de uma origem, né, por design inteligente ou algo parecido. Então, parece que ele tem umas declarações assim, um pouco polêmicas de vez em quando, né, e desta vez, de novo, foi mal interpretado, ou talvez não mal interpretado, mas extrapolaram aquilo que ele queria sugerir, né, enfim. Agora, doutor Josué, existe algum risco de o 3I Atlas atingir a Terra? Alguns também falam talvez de uma catástrofe, né, uma hecatombe, alguma coisa assim. Haveria esse perigo? Se fôssemos marcianos, poderíamos ter esse medo, porque ele passou perto de Marte. Mas nesse momento, na nossa trajetória ao redor do Sol, a gente está do outro lado. Então ele vai passar a uma distância de mais de quase 2 vezes a distância da Terra para o Sol. A gente está do outro lado da órbita, então não existe nenhuma chance de ele se aproximar de nós. Então, na verdade, astrônomos desejariam que ele passasse muito mais perto para poder ter acesso a mais observações. Agora a gente ficou limitado em possibilidades. A gente tentou usar algumas das missões que existem ao redor de Marte, né, que elas seriam as espaçonaves mais próximas para poder observá-lo. Mas, infelizmente para a astronomia, ele vai passar muito longe, e felizmente para toda a humanidade ele vai passar muito longe. Que bom e que ruim. Bom, a gente já sabe agora que 3I, esse I vem de interestelar. A pergunta é, como os astrônomos conseguem determinar que um objeto é interestelar e não faz parte do nosso sistema solar? Eu poderia até fazer uma propaganda aqui, vou dar 2 exemplos para vocês. O pessoal que fala, né, que duvida, estudar esse livro aqui, clássico, Introdução à Mecânica Celeste, do Moulton. Esse livro aqui é do começo do século XX. Esse é um livro mais moderno, que é Dinâmica do Sistema Solar. O professor Carl Murray, ele é professor da Universidade de Londres, aqui com o Dermot, que é professor na Flórida. Eu estudei o conteúdo desse livro com professores que foram estudantes do primeiro autor, do Murray, na Universidade de Londres, né, inclusive. Então, parte do trabalho deles, de doutorado, inclusive, está nesse livro. Esse tipo de conteúdo, esses livros aqui, que eu estou mostrando para vocês, são 2 exemplos. Neles você aprende como que funcionam as trajetórias, e basicamente a gente consegue determinar, usando medindo a posição e a velocidade do objeto, a gente consegue saber quanto tem de energia, porque a energia é calculada usando a energia da órbita, né? Ela é calculada usando a posição e a velocidade de um objeto. E se a velocidade, se a energia dessa órbita é positiva, a gente sabe que a trajetória é hiperbólica.
Se a energia for negativa, a gente sabe que ele, nesse caso, ele está preso em órbita ao redor do Sol, a gente chama de uma trajetória elíptica, né? São as elipses que Kepler descobriu, né, quando ele fez o seu trabalho lá no século XVII, no começo do século XVII. Então, basicamente, por mais que possa parecer, nossa, deve ser muito difícil, não, o conceito é muito simples, basta você medir energia, porque basicamente a energia tem a ver com o seu estado de ligação energética com o Sol mecanicamente. Então, você tem a energia de movimento, que é a cinética, e energia potencial, né, que é a fonte, que é a gravidade. Então, a soma dessas duas energias dá a energia total do sistema, da trajetória, que eu quero dizer, da órbita. E aí, basicamente isso, se for um valor positivo, essa órbita, o Sol não tem força suficiente para capturar, ela escapa. Então, por isso que a gente sabe que ela é uma aberta. Se ela for negativa, então ela está presa. A barreira que você tem que cruzar é o valor zero, né? De negativo para positivo, você tem que cruzar o valor zero, que é uma trajetória parabólica, que é uma curva intermediária entre uma elipse e uma hipérbole. Então, essa é a beleza da geometria na qual funciona o universo. Então, o Kepler ficou encantado quando ele descobriu as elipses, e depois o Newton desenvolveu talvez a base da matemática moderna, que é a disciplina do cálculo, para resolver matematicamente. Ele descobriu todas essas soluções matemáticas que dependem do valor de energia. Então, dependendo, se for negativo é elipse, se for zero é parábola, se for positivo é uma hipérbole. Claro, pode ser também circular, mas o círculo é um caso particular da elipse, que é um objeto meio ovalado, né? Uma trajetória ovalada, mas basta medir posição e velocidade e a gente vai descobrir isso. E a gente já conseguiu medir, está muito rápido, a energia é muito alta, então o Sol não tem gravidade suficiente para conseguir capturar ele, então ele vai escapar. É uma área apaixonante, realmente, né? É fascinante, né, estudar sobre isso. Agora, velocidade e trajetória são questões, assim, aparentemente mais, me perdoe a palavra, mais simples, né, de entender e até talvez de calcular. Ok, agora, o que dizer da composição? Como é que se sabe que um objeto tem a composição X, Y, tem os gases, esse tipo de gás ou aquele tipo de material ali nele mesmo, né? Sem se coletar a amostra, por exemplo. Como é que se pode já supor a composição de um objeto desses? Então, existem maneiras diversas, né? Uma delas é você analisando através das observações. Uma coisa talvez que a gente tem que esclarecer para o público é que as imagens que chegam para o público, para a mídia, elas têm o seu valor, claro, para a gente visualizar. No entanto, o que os instrumentos científicos que estão disponíveis, tanto espaçonaves ou até em telescópios, podem estar obtendo, são informações em outras faixas de luz que às vezes são invisíveis para nós. Por exemplo, raio-x, raios gama, infravermelho, até alguns estudos são feitos com radar, por exemplo, né, para obter a forma de asteroides. Então, através de diversos tipos de instrumentos que vão medir características diferentes de ondas eletromagnéticas que existem no universo, a gente consegue obter diferentes informações. Uma delas é a informação sobre a luz, o tipo de luz que está sendo emitida quando a gente observa esses objetos. E dependendo do tipo de luz, né, a gente consegue saber o elemento químico que está ali presente, porque cada tipo de elemento químico, ele transmite um tipo diferente de faixas de luz. Então a gente consegue receber a informação completa, e dependendo das faixas que estão ali misturadas, a gente consegue, como se fosse o DNA, né? Como se fosse a impressão digital de cada tipo de elemento químico, vai oferecer uma composição diferente. Então basta, através dessas observações, a gente analisar a luz e a gente vai saber a composição química, pelo menos aproximada. Claro que informações, às vezes, do que está dentro do objeto não dá para obter, mas informações, pelo menos, do exterior dá para a gente obter, mesmo à distância. Então, é o poder do conhecimento científico para que a gente consiga saber informações até de coisas que estão muito distantes de nós. Muito bom. Gostaria de ficar conversando aqui sobre mais detalhes, assim, mas enfim, né? Temos também que caminhar para o encerramento aqui do nosso vídeo. Então, o que nós já sabemos é que o 3I Atlas não é uma nave espacial alienígena, não vai se chocar contra a Terra, mas eu queria fazer uma última pergunta, Dr. Josué.
O que a descoberta desse corpo celeste aí, desse 3i Atlas, pode ensinar sobre a formação de sistemas planetários em geral, e esse tipo de objeto pode trazer pistas sobre a química de outros sistemas estelares? Com certeza, na verdade, esse é um dos maiores interesses, né? Porque existem áreas diferentes de estudo na área espacial, tem a cosmologia, tem a parte de astrofísica, de galáxias, tem a parte de físicas de altas energias, que vai estudar as radiações que são emitidas por objetos, tem a parte de mecânica celeste, tem a parte de astrofísica estelar. Então são campos diferentes e todos dependem dessas informações para poder se desenvolver. Alguns estão mais desenvolvidos, existem mais respostas em algumas áreas do que em outras, mas saber se a composição química desse objeto é muito parecida ou muito diferente dos objetos que a gente conhece no sistema solar é fundamental para a gente saber que, se a gente eventualmente em algum momento conseguir rastrear de onde ele veio, a gente vai saber que processos químicos que criaram, por exemplo, um sistema solar bem diferente do nosso, podem ser capazes de criar o nosso, por exemplo, também. Então existem vários estudos tentando entender como que cada elemento químico é formado, como ele passou a existir, como que essa mistura de materiais vai formar cada tipo de planeta, a sua posição, a sua trajetória ao redor da estrela, ou das estrelas, porque tem sistemas que têm 2 ou 3 estrelas no centro. Então, todas essas informações servem de filtro para possibilidades que não poderiam produzir esses elementos. Então, por exemplo, se a gente tiver 10 hipóteses e 3 delas não conseguem lidar bem com a informação que um objeto desse pode trazer, essas 3 hipóteses, em geral, já podem ser descartadas. Então, a gente vai trabalhar com 7 que vão ajudar, que já abarcam uma explicação que está conectada à existência desse objeto. Então, quanto mais informação a gente vai obtendo, a gente vai filtrando até chegar no modelo que explica mais coisas. É assim que a gente vai fazendo, principalmente num contexto de estudos que a gente não consegue. São tantos processos envolvidos, é muito complexo, então é um quebra-cabeça. Então a gente vai eliminando possibilidades até chegar na melhor forma do quebra-cabeça geral. Então é fundamental o tipo de informação que esse objeto possa obter. Não vamos conseguir, infelizmente, ir lá coletar amostras para ter mais informações específicas sobre ele, mas existe uma missão da Agência Espacial Europeia, a Comet Interceptor, interceptador de cometas, que está sendo desenvolvida, tem parceria com a Agência Espacial do Japão, com um professor que é amigo meu, onde estive trabalhando lá por 2 anos, e ali eles vão estar preparando esse tipo de missão para eventuais cometas, tanto do sistema solar como interestelares. Se eles surgirem, a gente consegue então ir a eles, porque ele foi descoberto muito em cima da hora e não tem nenhuma missão pronta e rápida o suficiente para acompanhar esse objeto, que ele está muito rápido mesmo. Então, mas já tem essa ideia de estar se preparando com essa missão Comet Interceptor. Dr. Josué, muito obrigado pela disponibilidade de sempre, de trazer essas informações tão preciosas aí, esclarecimentos. E esse @ aí é o seu Instagram, certo? josh.astronomy, é isso? Sim. Então, quem quiser acompanhar aí o seu Instagram, saber das suas pesquisas, das suas atividades, está aí na tela, então, @joshastronomy, do Dr. Josué. Obrigado, um abraço aí para você, para a esposa também, querida Marcela, e até um próximo vídeo aí, uma outra conversa interessante aí no nosso canal. Obrigado pelo convite, e a gente vai aí continuando falando de assuntos que são interessantes para a gente. Um abraço a todos. E a vocês que nos acompanharam, fica aqui então o convite também, ou a motivação, né, para buscarem sempre boa informação, não divulgarem coisas sem ter a confirmação de que aquilo realmente tem
uma origem segura, né? A gente costuma usar a expressão, no contexto mais teológico, bíblico, de ser bereanos, né? Verificar as informações sempre. Um abraço, Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo aqui no nosso canal Outra Leitura.